Como blindar sua mente contra a dor emocional e a negatividade, quando a mente se torna esponja do mundo invisível. Há dias em que a dor não parece ter uma origem clara. Ela apenas pulsa, silenciosa, constante, como se algo nos habitasse sem permissão. Você acorda cansado, como se tivesse travado batalhas durante o sono. Carrega uma tristeza que não sabe nomear. Sente um peso nos ombros, uma irritação sem motivo, uma angústia no peito que nenhum alívio imediato consegue dissolver. E ainda assim, segue, disfarça, sorri, finge que está tudo bem. Mas por dentro, algo pede socorro. Essa dor sem rosto, essa negatividade que não parece sua, muitas vezes não é mesmo. Você apenas a absorveu. Como uma esponja vibracional, sua mente foi se impregnando da energia ao redor, da dor dos outros, dos conflitos não resolvidos, das palavras ditas no calor da raiva, das notícias que ecoam medo, das emoções não expressas que se acumulam no corpo. O problema é que quanto mais sensível você é, mais vulnerável se torna a esse campo invisível, mas muito real, que nos envolve. Gregg Braden, ao falar sobre o campo unificado, nos lembra de que vivemos em uma rede de energia sutil onde tudo está interligado. Nosso coração, com seu campo eletromagnético poderoso, está constantemente emitindo e recebendo sinais. E se não aprendemos a filtrar, a discernir, a escolher o que deixamos entrar, nossa mente se torna um reflexo dos ruídos externos. O caos do mundo passa a ser o caos da nossa mente. Joe Dispenza aprofunda esse olhar ao afirmar que, quando a mente entra em ciclos repetitivos de estresse, o corpo aprende a viver no passado. Ele se torna viciado na química da dor. A negatividade deixa de ser um acidente para virar um padrão. E esse padrão vai se alimentando das mesmas emoções, das mesmas memórias, das mesmas histórias internas. Aos poucos, você deixa de viver e passa a sobreviver dentro de uma prisão invisível. Mas o que poucos dizem é que essa prisão pode ser desfeita, que é possível aprender a blindar a mente sem fechar o coração, que é possível se proteger sem endurecer, que existe um caminho para sentir o mundo sem ser engolido por ele. Este vídeo é para quem está cansado de carregar o que não é seu, para quem sente que a mente já não aguenta tanta sobrecarga, para quem, mesmo buscando a luz, se vê afogado em sombras emocionais. Não se trata de negar a dor, mas de compreender sua linguagem. Não se trata de se fechar para a vida, mas de abrir os olhos para uma forma nova de existir, mais consciente, mais alinhada, mais protegida vibracionalmente. Aqui você vai aprender que blindar a mente não é isolar-se, é voltar para si, que a dor não é o fim, é o início de uma escuta mais profunda, e que por trás da negatividade que te cerca, existe uma alma que só quer respirar em paz. Vamos começar. A mente absorve o que o coração não filtra. Quando você sente algo denso no ar, mas não sabe explicar, quando entra em um ambiente e seu corpo reage antes mesmo de entender o porquê, isso não é sensibilidade exagerada, é percepção energética. É o campo do coração traduzindo frequências antes mesmo que a mente formule pensamentos. O coração sente primeiro, e se ele não tem clareza, a mente se perde. A mente capta, replica, amplifica. A maior parte da dor emocional que carregamos não nasce de dentro. Ela entra sorrateira, pelas palavras ditas sem intenção, pelos olhares carregados de julgamento, pelos silêncios que gritam abandono. Se o coração não estiver enraizado na presença, ele se torna poroso. E quando o coração não filtra, a mente sofre. A verdadeira proteção começa no coração. Não é sobre levantar muros, mas sobre ativar discernimento vibracional. É como afinar um instrumento. Ou você aprende a tocar sua nota original, ou vive desafinado, ecoando as dores do mundo. Blindar a mente não começa pela mente, começa pelo campo emocional que você alimenta. E a primeira escolha é simples:
O que você permite que permaneça dentro de você? A dor emocional crônica é uma hipnose vibracional. Poucos percebem que a dor emocional, quando sustentada por tempo demais, se torna uma frequência de fundo. Como uma música triste tocando em volume baixo, que você nem percebe mais, mas dita o ritmo da sua vida. Você começa a se mover com mais lentidão. Sua respiração encurta. Suas palavras ganham uma tonalidade cinza. Essa hipnose emocional não nasce de um trauma isolado. Ela nasce da repetição, de um mesmo pensamento que se transforma em crença, de uma mesma emoção que se instala como identidade. Você não está apenas triste, você acredita que o mundo é um lugar triste. Você não está apenas cansado. Você passa a acreditar que viver é um fardo. Joe Dispenza nos lembra que o corpo não distingue o que é emoção real do que é emoção reencenada. Ele responde com química, com cortisol, com adrenalina. E aos poucos, seu sistema nervoso se torna o palco de um drama emocional que se repete, mesmo que o cenário já tenha mudado. Blindar a mente é interromper essa hipnose, é acordar, é perceber que, mesmo que o mundo tenha doído em você, ele não precisa continuar vivendo dentro de você. A maioria das pessoas protege o ego, mas deixa a alma exposta. Existe um paradoxo invisível. Quanto mais machucadas as pessoas se sentem, mais armaduras elas vestem. Armaduras mentais, sociais, comportamentais. Mas quase sempre são armaduras para proteger o ego e não a alma. O ego se protege evitando críticas, fugindo da rejeição, buscando controle. Ele constrói muros com orgulho, razão e defesa, mas a alma fica exposta. Porque proteger o ego é reativo, mas proteger a alma é consciente. A alma se protege quando você escolhe a verdade. Quando você honra seus limites, sem culpa. Quando você escolhe não carregar a dor dos outros como se fosse sua missão. Quando você diz não, sem ferir ninguém, mas sem ferir a si mesmo também. Blindar a mente é parar de alimentar o ego ferido e começar a cuidar da alma em silêncio. É ter coragem de se despir daquilo que endureceu, para vestir aquilo que cura. A mente não se blinda com fuga, mas com presença. Muitos acreditam que se proteger emocionalmente é se afastar do mundo, evitar sentir, construir um distanciamento seguro. Mas esse movimento, quase sempre, é fuga disfarçada de proteção. Blindar a mente não é se afastar do sentir, mas mergulhar no sentir com presença. Quando você se afasta do mundo para se proteger, você também se afasta da sua intuição. Você fecha a porta para o que machuca, mas também para o que cura. A presença é o único escudo real. Porque quando você está inteiro, quando está em seu corpo, no agora, a negatividade não encontra espaço para se alojar. Ela pode passar, mas não se fixa. Estar presente é perceber o pensamento antes que ele se torne um filme mental. É sentir a emoção antes que ela te sufoque. É escolher responder em vez de reagir. Isso não é fraqueza, isso é soberania vibracional. A dor não se expulsa, ela se escuta até que se dissolva. A maior ilusão sobre blindar a mente é achar que se trata de expulsar o que dói. Mas o que você tenta expulsar sem compreender, volta. Em forma de ansiedade, em forma de doença, em forma de padrão repetitivo. A dor precisa ser ouvida, não alimentada, não dramatizada, apenas ouvida. Como uma criança ferida que só precisa de colo. Quanto mais você escuta a dor com presença e compaixão, mais ela se dissolve. Neville Goddard dizia que a imaginação é o útero da realidade. E se sua mente está alimentando imagens de dor, mesmo inconscientemente, o campo ao redor responde com mais dor. Não por crueldade, mas por sintonia. Por isso, blindar a mente é transmutar imagens internas. Não fugir da dor, mas atravessá-la imaginando novas possibilidades.
reescrevendo o roteiro interno com um olhar de compaixão, porque o que você imagina te molda. Nem toda empatia é cura. Existe uma empatia que adoece. Você sente a dor dos outros como se fosse sua, sabe disso. Mas o que talvez ainda não tenha percebido é que esse excesso de empatia, sem consciência energética, pode estar te adoecendo. Existe uma empatia curadora que acolhe sem absorver. E existe uma empatia inconsciente que se confunde com a dor do outro e perde o eixo. A primeira cura, a segunda drena. A chave está no limite sutil entre compaixão e fusão. Quando você se funde demais com o sofrimento alheio, começa a vibrar a partir da dor e não mais da verdade. Sua frequência se distorce. Blindar a mente é lembrar que você pode sentir sem absorver, pode acolher sem carregar, pode amar sem adoecer. E isso não é egoísmo, é maturidade espiritual. Proteção vibracional é uma prática, não uma crença. Não adianta acreditar que está protegido se você não cultiva práticas que sustentem essa vibração. A mente não se blinda apenas com intenção. Ela se blinda com ação sutil, repetida, consciente. Respirar com profundidade, meditar em silêncio, usar palavras com intenção, silenciar a autocrítica, caminhar na natureza, cuidar da energia da casa, escutar o próprio corpo. Tudo isso são formas de alinhamento. Greg Braden fala da coerência entre coração e cérebro como uma tecnologia espiritual. Quando essa coerência é ativada, o campo ao redor de você muda. E o que antes te feria, já não encontra ressonância para entrar. Blindar a mente é aprender a manter esse estado com pequenos rituais, com hábitos que te realinham. Não se trata de viver em constante defesa, mas de viver em constante consciência. Você não veio ao mundo para absorver tudo, a alma que sente demais. Às vezes esquece que também pode escolher o que entra, o que fica, o que sai, pode escolher o que merece espaço, o que precisa ser devolvido, o que jamais deveria ter sido acolhido. Doutor Bruce Lipton nos lembra que nosso ambiente molda nossos genes, que a forma como sentimos, pensamos e reagimos altera nossa biologia. Não somos vítimas das circunstâncias, somos sistemas vivos de resposta vibracional. Quando você se permite cultivar estados internos de paz, confiança e gratidão, sua biologia responde. Suas células escutam, sua mente desacelera, seu corpo relaxa, sua vibração sobe, e com isso, o que antes te contaminava, simplesmente não se encaixa mais. Joe Dispenza complementa. A repetição de estados elevados de consciência cria uma nova assinatura energética, um novo campo. E esse campo é sua blindagem real. Não é invisível, é mensurável, é ativo. Você não veio ao mundo para carregar a dor de todos. Você veio para lembrar como se caminha leve, mesmo em um mundo pesado. E esse lembrar começa agora, com presença, com verdade, com amor próprio vibrando em silêncio, mas vibrando forte.